E hoje o nosso tema da live é: qual é a minha voz? Então tá aí. Quer saber qual é a sua voz? Então fica aqui comigo. Todo mundo me pergunta isso na primeira aula. Ana, chegam lá e falam assim: quero aprender a cantar e quero saber qual que é a minha voz, né? E aí eu vou explicar para vocês o que não é saber qual é a nossa voz. O que não é saber qual é a sua voz? É saber se eu sou soprano, saber se sou tenor, contralto, baixo, barítono, meso. Normalmente essa pergunta ela chega para mim nesse contexto, né? Nesse contexto de querer saber qual é a sua voz, qual que é a sua voz, mas assim, dentro de uma caixinha já pré-determinada, né? Dentro de um conceito criado num momento diferente do nosso, numa cultura diferente da nossa, né? Num contexto que não cabe, principalmente para quem canta música popular brasileira. Pode até fazer sentido para quem vai cantar em coral, porque precisa dessa organização toda, né? Mas para quem quer desenvolver a sua própria voz, esse ponto não é relevante, tá, gente? Então já vai sabendo. Saber qual é a sua voz não é saber se você é soprano, contralto, tenor ou baixo, ou qualquer uma dessas nomenclaturas aí que classificam e que também limitam a nossa voz, tá? Então é muito importante saber disso. Eu tenho uma história minha para contar para vocês, né? Para vocês entenderem quão profundo é esse pensamento, sabe? De ter que classificar a voz de alguma forma, né? Então eu lembro que na minha adolescência eu sempre fui uma experimentadora da minha voz, né? Já contei para vocês que eu comecei a cantar aos 6 anos de idade. Então, nessa idade, eu já cantava, experimentava muito, muito, muito mesmo. Comecei a cantar em vocais, grupos vocais. E eu lembro, sabe naquela época que existia aquele sonzinho que tinha fita cassete, que era duplo deck? Eu brincava muito disso, né? Isso já um pouco mais velhinha, tipo lá pros 10, 12 anos. Velhinha não, né? 10, 12 anos. Minha brincadeira era gravar uma melodia numa fita, botava a fita pro outro lado. E aí, a partir daquela melodia, já ia cantando uma outra melodia. Aí mudava a fita pro outro lado, gravava na outra, por cima daquelas duas vozes, uma outra melodia. Era toda uma brincadeira, né? Mas ao mesmo tempo eu estava ali experimentando. Então eu fazia uma voz mais aguda, outra mais grave, né? Então dentro dessa liberdade da voz, eu podia já muitas coisas. Mas lembro que eu fui cantar num coral. E aí como eu já tinha essa facilidade, né? Normalmente as pessoas têm os graves, eu falo assim, uma grande parte das pessoas tem mais dificuldade com os graves. Tô falando das vozes femininas, tá? Então, não que eu pense, tá, que exista a diferença de voz relacionada ao gênero, tá bom, gente? Mas existem outras condições sociais que vão, né, aí educando o nosso ouvido, não gosto dessa palavra, educando a nossa voz num sentido, tipo assim, mulher tem que cantar agudo, homem tem que cantar grave. Nesse sentido aí que eu não concordo e não penso dessa forma. Então, o que acontecia? Como eu tinha essa liberdade e brincava muito com minha voz, os graves já estavam ali. Então, cheguei num coral para cantar e aí o maestro olhou para mim e falou: você é contralto. E aí, né, o que acontece muito com muitas pessoas. Às vezes a pessoa nem ouve a sua voz, nem te sente, não sabe nada, mas classifica a sua voz e você... A classificação, ela coloca a gente num lugar ali, ó, né, numa caixinha. Então eu poderia já estar limitada a cantar só graves, porque o maestro, né, a gente coloca essa figura lá em cima,
E é muito bom ter um maestro, claro que é. Mas nesse sentido, né, a gente precisa estar muito atento, né? Tô falando de voz, tô falando de muitas outras coisas que estão envolvidas e que a gente está trazendo aí na voz também. Então, contralto, meu Deus do céu. Então, eu ficava ali, eu tinha facilidade, né, de cantar os graves. Mas eu poderia ficar só ali mesmo, grave, só contralto. Quando eu fiz minha graduação em canto, eu fui classificada como soprano lírico ligeiro, né? Então pense aí, soprano lírico ligeiro, é um soprano bem agudo. E era engraçado isso, né? Eu ficava, meu Deus, eu já fui classificada como contralto. Ao mesmo tempo, isso me deu muita liberdade de saber e de sentir. Eu lembro que meu professor de canto chegava no dó 3, ele parava, né? Parou, soprano, só vai até aqui, não desce. E eu sentia aquela vontade, ai meu Deus, quero descer, quero cantar notas mais graves. Mas aí acabava sendo um trabalho que eu tinha que fazer sozinha, né? Em casa. E eu fazia mesmo, de fato. Ficava com aquela agonia ali, né? Como se minha voz quer mais, minha voz quer mais. E eu não pudesse fazer isso. E é isso, uma breve história minha, né, dessa relação. Então, por exemplo, você ser classificada como um contralto e de repente fazer uma graduação enquanto soprano lírico ligeiro, eu falei assim, então minha voz é grande, dá para brincar bastante com ela. E fiquei, né, continuei nessa busca, mas eu poderia ter ficado lá como contralto, né? Como eu vejo que muitas pessoas às vezes se limitam, né, nesse sentido de minha voz é essa e pronto, né? Disseram que minha voz é essa. Então, eu sinto que tem isso, né? Muita gente, na verdade, quer buscar no professor de canto essa resposta. Pró, qual é a minha voz? E se a pró disser, você é contralto, você vai ficar lá naquela caixinha. Você é soprano, tenor, baixo, barítono, vão ficar todos naquela mesma caixinha, né? E o que eu tô falando aqui, que o mais importante nisso tudo é você saber qual é a sua voz, viu, gente? Na primeira aula, quando alguém me pergunta isso, Ana, qual que é a minha voz? Minha resposta é sempre essa. Você vive com sua voz há quanto tempo? Pessoas vão responder 20, 30, 40 anos com a sua voz. Você não sabe qual é a sua voz? Você quer que eu saiba qual é a sua voz? Vamos descobrir juntos, juntes, né? Juntas, qual que é a sua voz. Eu posso te ajudar nisso, mas eu não posso dizer qual é a sua voz. E é isso, a gente tem vários portais dentro da nossa voz, né? Tem vários exercícios portais que nos levam para uma voz mais grave, outros que nos levam para uma voz mais aguda. E vai depender de quê? De ativar o seu corpo para encontrar esses sons. Minha professora, ela fala assim: você é capaz de emitir qualquer nota que você consiga escutar e reproduzir. Então, a partir dessa fala dela, meu Deus, eu fiquei, como assim? O céu é o limite? Que coisa boa saber, né? Ao mesmo tempo que eu tinha medo, ao mesmo tempo eu fiquei muito empolgada com isso, né? Porque, nossa, saber que a sua voz, ela pode ser muito mais do que você tá aí limitando. Então é isso, às vezes você tá cantando a música num tom porque você acha, né? Que, e a cantora canta nesse tom aqui que é o original. E se eu cantar nesse mesmo tom, eu vou estar cantando bem, né? Vou estar cantando perto do que ela canta e tal. E aí você está sacrificando a sua voz. A gente pode tudo com a nossa voz. Se o nosso ouvido tá ali codificando, tudo é possível, tá? Tudo é possível mesmo, 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 mesmo. E da gente aplicar tudo isso na nossa voz, né? Eu sei que vai, tipo assim,
muitos professores de canto não gostam desse tipo de assunto, né? Porque assim, tá tudo pronto, né, gente? Se você é soprano, você vai fazer isso, isso e aquilo. Já tem um livro lá com todos os exercícios prontos. Se você é contralto, faz isso, faz aquilo. Já tem, o repertório já tá determinado para quem é contralto, para quem é soprano. Já tá tudo pronto, né? Mas isso dentro da música erudita, erudita, vírgula, né? Música popular também é erudita. Eu falo isso dentro da música clássica, do repertório, né, de música europeia. Tá tudo ali. Se alguém canta uma música que não tá de acordo com a sua voz, todo mundo já vai, nossa, essa pessoa não sabe, né? Tem assim, porque é um outro universo, né, que você está entrando. Mas na música popular não, a gente tem a liberdade de trocar o tom. Eu quero cantar aqui no meu tom, no meu tom, no meu tom. Então é isso, dei aqui meu exemplo para vocês. Mas aí tem alguém que vai falar assim, Ana, você tá falando tudo isso, mas todo mundo fala essa mesma linguagem, né? E se eu for fazer alguma audição, alguém vai querer saber se eu sou soprano, se eu sou contralto, o que eu sou, para eu poder, né, ir lá concorrer com outros cantores. Então, assim, é importante saber, mas eu penso nisso como um segundo passo, né? Normalmente, o que eu faço com os meus alunos? Vamos descobrir primeiro qual é a sua voz. Vamos abrir todas essas potencialidades aí, vocais. Vamos, sabe, imergir mesmo em você, focar na sua voz, no que você tem, na sua impressão digital, que ela é única, tá bom? Depois disso, sabe o que eu faço? Eu dou um comparativo aqui, ó. Soprano vai dessa nota até essa nota, contralto vai dessa nota até essa nota, tenor, baixo, tá todo mundo. Aí todo mundo vai lá fazer essa comparação. E a maioria chegam falando assim, poxa, eu sou tudo, ou eu sou quase tudo. E aí eu falo, você vai ter que escolher agora. Na verdade, não precisa escolher, né, gente? Não precisa. Então, a gente vai entender que a gente pode, sim, cantar mais grave, que a gente pode, sim, cantar mais agudo. Mas, dependendo, por exemplo, se você vai fazer uma seleção e aí você já sabe qual é o repertório, você vai saber onde é que você vai ter uma performance muito melhor e aí você vai optar por isso, né? Mas aí, assim, é uma opção para um momento, para algo bem pontual. E você não precisa negar todas as outras notas e todas as outras, né, potencialidades que você traz na sua voz. Tem uma pergunta aqui. E sobre extensões vocais, professores ensinam ou temos que buscar de forma independente? Esse é um processo muito bonito, assim, né? Dentro da metodologia do Voz, Corpo, Música, o que a gente faz? Eu tenho um pianinho lá digital que eu peguei e editei bem bonitinho. E a gente está fazendo isso, inclusive, nas mentorias, né? Estamos fazendo isso nas mentorias. Extensão vocal, porque eu falo assim, os 3 passos para investigação da voz, da sua voz. É saber qual é a sua extensão, né? Qual é a extensão, né? O que é extensão vocal, gente? Extensão vocal são todas as notas que nós somos capazes de emitir com ou sem qualidade. Então, extensão vocal já coloca a gente dentro desse lugar que eu tô falando aí, ó. Não é não? Me digam se não é. Extensão vocal. Todas as notas que você é capaz de emitir com ou sem qualidade. Já é o primeiro passo de liberdade, né? E a tessitura da voz, tessitura é onde você vai cantar com qualidade, né? As notas são confortáveis, onde você sente que sua voz está ali inteira, né?
no registro modal e nos subregistros da voz de peito e da voz de cabeça. Então, assim, são medições. A gente vai medindo isso, fazendo exercícios e voltando para ver. A partir daí, você já abre, né, tantas possibilidades, tantos portais dentro da sua voz, que às vezes, quando você já tem o conhecimento, né, técnico, você não quer mais voltar para ele. Eu falo assim, o conhecimento técnico tradicional, né? Porque assim, a gente busca uma técnica dentro de uma outra metodologia. São passos diferentes, né? Mas que tem um resultado incrível, né? Porque a gente vai desconstruindo esse lugar muito engessado, né? Então, a partir do momento que você se dispõe a sentar no piano e escutar a sua voz sem querer classificar, você já tá num outro lugar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Você já tá num outro lugar, né? De liberdade para sua voz. Então, é importante nesse sentido, né? De você... Eu falo sempre que quando a gente está buscando a voz, a gente precisa também ter um tempo da voz, dela ser só voz pura, matéria bruta, sabe? Matéria bruta. Isso é muito importante, porque a maioria dos cantores estudantes de canto não dão esse momento para a própria voz, sabe? Da voz ser, da voz quebrar, sem eu fazer aquela cara feia, sem eu querer manipular isso, sem eu querer mostrar que não, essa parte da voz eu não posso mostrar, tá? Sabe, quando você tá lá, a voz, acontece alguma coisa, você quer engolir, você quer, de uma certa forma, que ninguém veja, né, essa imperfeição da voz. A gente quer a voz o tempo inteiro perfeita, inclusive na hora de fazer os exercícios, né? Fala assim, gente, a gente precisa dar essa liberdade para nossa própria voz, para a gente poder sentir no que ela quer de você, o que ela tá querendo, né? Por onde ela quer caminhar, se você não dá essa liberdade para a voz. Eu colocar a voz assim num lugar mesmo personificado, porque é isso mesmo, a voz ela indica os caminhos todos. Sabe aquela coisa de você começar a cantar uma música num tom que não tá bom e o seu corpo já te dizer assim, olhe, quando chegar naquela parte não vai ser legal. A gente sente isso na primeira nota, né? Você começou a cantar a música, seu corpo já te diz isso. Sua voz já te diz isso também, né? Porque é uma ação conjunta mesmo de voz e de corpo. E aí você dá até uma tremidinha ali, porque vem o medo também, né? Ai, meu Deus, quando chegar naquela nota, peguei o tom errado. Então, assim, dessa mesma forma, a voz ela vai indicando todos os caminhos pra gente, né? Mas pra gente poder sentir essas indicações, a gente precisa de uma conexão de voz com o nosso emocional, com as nossas emoções. Então, tem essa coisa mesmo da gente querer saber, eu preciso saber se eu sou soprano. Tem pessoas que quando eu falo sobre isso tudo, até, será que essa professora sabe mesmo do que ela tá falando? Né? Porque todo mundo quer saber se é soprano, se é contralto. Como é que ela vem dizer que... Então, assim, isso torna algo muito importante para você que quer cantar, né? E se o professor não te dá isso, ai meu Deus, é uma frustração. Eu vim para saber, porque eu quero chegar num lugar e dizer, eu sou soprano. Mas a gente precisa desconstruir mesmo essas importâncias, né? O que é mais importante? Saber dizer algo que está ali dentro, né? Que está ali determinado para eu me sentir, né, participante e sabedora daquilo, ou saber para mim, sentir no meu corpo, fazer com que isso reverbere quando eu estiver cantando. Então, assim, tem esses lugares
de importância, mas eu sei que é um processo que a gente vem construindo, né, gente? Então, qual é a forma errada mesmo da gente pensar nisso? Vou falar assim, forma errada, eu não gosto muito de errado e certo, mas pode ser, deixa eu mudar aqui essa fala, né? Então, tipo assim, por que a gente quer insistir em encaixar a nossa voz, né? Porque exatamente a gente quer se encaixar dentro de um modelo que já está pronto, né? É muito mais fácil, né? No sentido de aceitação, no sentido de aprovação, né? Se alguém chega assim, qual é a sua voz? Você soprano. Tá tudo resolvido. Se você der uma outra resposta, tipo assim, depende qual é a música. Deixa eu ver como é que eu posso cantar essa música. Aí, mas acredito que dependendo da sua segurança, né? Com essa resposta você possa também transformar um outro pensamento, né? A gente é isso, quer se encaixar e também quer fazer igual a todo mundo. Se está todo mundo aqui fazendo, por que eu vou fazer diferente? Preciso seguir aqui. É a mesma coisa de, tipo, eu vou cantar esse estilo de música porque tá fazendo sucesso. Muita gente faz isso. Vou cantar aqui para ganhar dinheiro. Não é ruim ganhar dinheiro. Não é ruim, sabe? Mas é esse o processo. De tipo, quer fazer igual a todo mundo, dificilmente você vai alcançar sucesso. O sucesso, ele vem quando a gente consegue ser o que é, né? Se for pegar aqui determinados exemplos da nossa música popular brasileira, de vozes, né? Gente, é muito fácil pensar em vozes que se destacam hoje no cenário, das particularidades de cada uma dessas vozes, né? Dificilmente vai ter uma voz que vai fazer igual a não sei quem, que ela vai se destacar por isso, né? É bem difícil. Mais um golinho. É bem difícil. Então, assim, tem aí uma coisa que não bate, né? Eu quero fazer igual a todo mundo para poder alcançar determinado sucesso. Mas ao mesmo tempo eu tô num cenário em que as vozes são muito distintas. E o sucesso vem exatamente desta distinção, né? E aí eu vou agora falar para vocês assim uma forma que eu acredito que seja mais interessante para a gente se desenvolver vocalmente, né? Primeiramente, aproveitar todo o nosso potencial vocal é muito mais importante, é muito mais rico do que a gente seguir qualquer padrão já determinado. Se você está disposto a aproveitar e a mergulhar mesmo no seu potencial vocal, aí sim você começa a viver a sua voz inteira. Quero ver aqui o que eu tenho. Gente, sabe, depois de anos que eu já estava fazendo aula de canto, sendo cantora, professora, que eu me permiti, né? Porque parece que estudar canto, dependendo da forma, você vai ser cantora, né? Profissional, disco gravado. Parece que vão te colocando, ou você mesmo se coloca num lugar muito rígido, né? Em que você não se permite aprender mais. Tem a ver com o ego também, né? De fazer arte, não, mas eu já sou cantora. Graças a Deus eu nunca tive isso, sempre fui buscadora, né? Incessante
E quando eu comecei a estudar com a Linda esses processos mais de corpo e de voz e de emoção, eu estava começando, né? Então, mesmo já tendo disco gravado, já fazendo show, dando aula, tendo escola, eu me permiti, sabe, a não ser nada, a ser só uma voz que queria ser toda a sua potência, que queria acessar toda a sua potência. E a partir daí, sim, minha voz mudou, minha forma de cantar mudou. E aí, como eu sempre falo, quando a gente muda a voz, a gente muda a vida. Minha vida mudou e eu não estou exagerando, não. Quem me conhece, quem acompanha aí minha trajetória, sabe que nos últimos anos tudo mudou na minha vida. E tudo isso graças a esse mergulhar profundo na minha voz. Então, assim, saber aproveitar todo o nosso potencial vocal. O segundo, não se limitar aos rótulos de que sou isso ou de que sou aquilo. Tem a ver com o que eu acabei de falar, né? Eu já sou cantora, então eu não vou fazer uma aula de canto, sabe? Senão vão achar que eu não sei cantar. Eu já vi muita gente relacionar, sabe? O saber cantar com estudar ou não estudar, né? E já passou, né, gente? Essa fase já passou. Faz tempo mesmo que já passou. Então, vamos pensar nesses processos todos de uma forma, assim, mais libertária, né? Não preciso mesmo seguir rótulos, não preciso mesmo. Eu quero acessar a potencialidade da minha voz, né? Então é isso. Nosso tema de hoje, vou dar aqui um brainstorming, né? Quero saber qual é a minha voz, eu tô falando disso. Qual é a minha voz, né? Para você que deseja saber e aprender e buscar uma outra forma de pensar na sua voz, né? Então, assim, eu venho falando e vou sempre repetir que saber sobre a própria voz é saber sobre você, né? Então, assim, reconhecimento da voz é se reconhecer por inteira, né? Quando eu reconheço a minha voz. Então, assim, o que a sua voz é? É tudo que você é também. É tudo que você escuta, né? O ouvido, ele é esse lugar mesmo de reprodução do que nós somos. Não precisa saber qual é a sua voz realmente, vai te colocar num outro lugar de relação com a sua própria voz, né? Não é preciso saber, a gente pode até saber, é importante saber que existem esses tipos de classificações vocais e é importante para a gente saber, para a gente poder também se encaixar no mercado em determinadas situações, né? Que não são muitas, tá, gente? Então, assim, se você é cantor de música popular e você quer, né, desenvolver sua carreira, você não precisa, né, se encaixar. Você precisa aprofundar aí seu processo nesse lugar mesmo de saber qual é a sua voz para poder cantar melhor, escolher as melhores tonalidades e essas coisas todas. Não precisa de muito mais do que isso, né? Que mais? Então é isso, a gente busca essas nomenclaturas todas porque a gente quer se encaixar e quer fazer igual a todo mundo, mas isso, né, não nos coloca no lugar de saber qual é a nossa voz realmente. Na verdade, vai desviar a gente desse caminho de reencontro com a própria voz, né? Então é isso. Quando a gente aproveita a voz nesse processo mais profundo mesmo, o que acontece? A gente vai poder aproveitar todo o nosso potencial vocal e a gente vai sair desse lugar de se limitar
a rótulos, né, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, né? É importante porque, assim, gente, nessa trajetória mesmo do curso, muitas cantoras, cantores que já tinham, assim, 10 anos de estrada, por exemplo, que é o exemplo de Andréa Laís. Ela chegou já com um disco gravado, ela chegou já com uma carreira, né, consolidada de 10 anos. E ela falava assim: Ana, eu não sabia que eu tinha tanta potência, que a minha voz poderia conversar com o meu próprio corpo, que eu poderia ter, né, o meu corpo como um dispositivo para minha voz, tão importante, tão significante, né? Então, é isso, é aquele lugar que eu falei para vocês, né? Da gente se despir dos conhecimentos e de tudo, para realmente se aprofundar nessa busca das nossas potencialidades vocais. E aí, falei que agora no finalzinho da aula eu vou deixar para você um pequeno passo, tá, gente? Um primeiro passo para a gente começar imediatamente a aproveitar todas essas informações que eu estou deixando aqui para vocês nessa aula. Por exemplo, você vai pegar uma música que você gosta de cantar, do seu cantora, do seu cantor preferido, e você vai começar a cantar, tentar se desvencilhar do tom que tá lá, original. Quiçá você pode começar a cantar em diversos tons diferentes. Que tal? Eu acho que esse seria o mais desafiador e mais completo, né? Um exercício mais completo. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu sinto que muita gente acha que cantar bem está relacionado a você cantar no mesmo tom que o artista que gravou aquela música está cantando. Para muita gente mesmo, viu, gente? Muita gente acredita nisso. Se eu cantar no mesmo tom, vai ficar ótimo. Se cantar num tom abaixo, já acha que eu não sou tão boa quanto essa cantora. Se cantar num tom mais agudo, pode até achar que que eu sou melhor, né? Tem essa ligação assim, o grave tá para baixo, tá negativo, o agudo tá para cima, tá no positivo. E não tem nada a ver, mesmo, não tem nada a ver essa relação, gente, de tonalidade com que você vai cantar. Olha, tem um exemplo maravilhoso sobre isso, que foi assim, olha, um privilégio gigante quando Leni Andrade esteve aqui em Salvador. Ela fez um show lá no antigo casa de show daqui, frente com a Chier, que foi um lugar que eu cantei muito. Imagine, Leni Andrade, essa mulher, essa referência, essa potência, né? Incrível. E aí eu lembro que eu ficava ali, né? Eu queria conversar com ela, né? Aí ela falou assim: você toca algum instrumento? Quando eu cheguei: oi, Leni, eu sou Ana Paula, sou cantora. Ela: você toca algum instrumento? Eu falei: eu toco piano como uma forma de apoio. Não sou pianista, mas eu toco piano pra me apoiar. E ela continuou, né, a falar comigo. E ela entrou nesse assunto de tonalidade. Ela fala assim: a maioria dos cantores não entendem que a voz, ela vai envelhecendo junto com a gente, né? A voz somos nós, né? Então, se eu envelheço, minha voz também vai envelhecer. E nesse processo de envelhecer, né, tem as mudanças hormonais e tudo isso vai afetar a voz, né? Então, assim, a gente vai perdendo. Depende da sua relação com a voz, né? Porque eu vejo que Maria Bethânia, meu Deus, só vai ganhando. Então depende do cuidado, da sua relação com a sua voz, tá? Mas mesmo assim, se eu precisar baixar um tom de uma música que eu gravei quando eu tinha 20 anos e hoje eu tenho 50, 40, né? Depende.
o público, ele não vai perceber essa mudança no tom, sabe? Ele vai perceber, ele vai muito mais pelo seu timbre, né? Então, assim, o público em geral, ele tá sentindo o seu timbre. Gente, ó, quer ver um exemplo? Gal Costa, tô assim, pulando de exemplo para exemplo. Gal Costa, em um dos últimos shows que eu assisti dela, não, faz tempo, assim, ao vivo, que eu vi aqui na Concha Acústica, Gal Costa cantando Retiros Espirituais de Gilberto Gil. E ela cantou. E, meu Deus, o timbre de Gal tava ali, igual, sabe? Aquele mesmo timbre maravilhoso. Só que eu fui experimentar cantar junto com ela pra sentir o tom. Aí eu, poxa, tá grave, né? Normalmente Gal cantava muito agudo, mas o timbre estava ali, né? O timbre estava ali, o mesmo. Então, assim, para a maioria das pessoas que estão só escutando, essas pessoas estão sendo guiadas pelo timbre, pela qualidade do timbre, que é uma representação muito forte da voz, né? Não pelo tom. A gente que se engana com esse negócio de tom. Se ilude, se engana não, se ilude com esse negócio do tom, achando que o tom, assim, é a maior determinante quando a gente está cantando. E não é, né? No meu entender, não é. No meu entender, você está ali, se sentindo bem e cantando. Então, esse é o exercício que eu vou deixar para vocês, né? Pensa aí numa tonalidade, pense aí numa música e aí experimenta cantar ela depois, tá? Se desvincula do tom e aí depois você começa a cantar. Se desvincula do tom original e depois você começa a cantar. E vai sentindo, vai sentindo. Normalmente, quando eu aprendo uma música, é incrível isso, viu? Tendo essa constatação aqui agora pra vocês. Normalmente, quando eu começo a cantar uma música, aprendo uma música, né? Tô ali ouvindo. No decorrer do dia, essa música se apresenta pra mim no tom, no meu tom perfeito, sabe? E aí eu vejo que, já saí, não tô no mesmo tom que eu estava ouvindo. E aí é como se ajustasse, né, já pro meu corpo. Mas esse é um processo de muita investigação, né, gente? E de muita liberdade, libertação mesmo. Minha voz hoje, ela é muito livre, muito livre. E eu tô o tempo inteiro muito atenta para os meus processos vocais, emocionais e técnicos, tá? Guardem esses 2 pontozinhos, porque eles estão muito relacionados um com o outro. Voz, técnica e emoções. A técnica das emoções da voz. Gostei desse nome, viu? Acho que eu vou mudar o nome do curso. Brincadeira. Mas é isso. Quando a gente pensa na voz, então assim, qual é a emoção que essa música traz pra mim? E aí, o meu corpo já vai desenhando isso, porque eu já tô ali nessa busca, nesse experimento mesmo. Muita gente tem medo, eu sei que muitos professores de canto não falam sobre emoção, mas falar de voz e trabalhar a voz sem pensar no estado emocional dessa voz, eu acho muito complexo de conseguir fazer algo a mais, né? É fácil botar numa caixinha e falar, a gente vai fazer só isso, ok? Vocalista número 1, fez, tá lindo, ok, tchau, acabou sua aula, né? É muito mais fácil. Então, você pensar num processo emocional é complexo, mas ao mesmo tempo é libertador. E aí sim, você acessa suas potencialidades, né? Porque não dá pra falar de voz sem falar de emoção, gente, não dá. Pra mim, não tem essa possibilidade. Inclusive, como eu usei aqui o exemplo de Gal, deixa eu dar mais um exemplo. Eu tava lá acompanhando a live de Gal, que foi linda, né? E ela abriu ali um processo, aquele show, a coisa mais linda do mundo. Vocês podem ir lá rever e tentar sentir o que eu tô falando. Mas a minha percepção é de que
Depois que entraram aquelas falas, principalmente a última fala que foi a de Caetano, que é uma pessoa com quem Gal tem uma relação bem profunda de amizade e de processos mesmo, né? Caetano lançou com ela o primeiro disco dela, né? Lançou Gal. E quando ela parou de cantar, que foram questões emocionais, que ela fez esse hiato aí na carreira, quando ela retoma tudo isso é com Caetano. Então, assim, ela estava ali cantando tudo lindo, maravilhoso, assim, incrível. E a última fala de Caetano, e eu comecei a sentir como essa fala afetou emocionalmente a voz de Gal. Que aí quando ela volta cantando, não me venha falar na malícia de toda mulher, ela já entra num estado, assim, de voz e de emoção muito profundo que afetou a performance, né? Então, assim, eu adoraria dar uma aula pra Gal só de voz e de emoção. Imagine a minha emoção de estar com ela, né? Tô falando isso porque é uma brincadeira, tá, gente? Mas eu queria mesmo. Mas é isso. Como o nosso emocional, ele afeta a nossa voz. Então, ali pra mim foi um exemplo muito claro. E realmente é importante a gente olhar para os estados emocionais da nossa voz. E o curso Voz, Corpo, Música, ele tem a sua metodologia toda relacionada à voz e emoção, ao reconhecimento vocal, a conexão do corpo com a voz e da voz e emoção. E a partir daí a gente começa a trabalhar a interpretação nesse primeiro estágio, que é o estágio emocional, né? Quando a gente canta uma música, mesmo sem saber nada de técnica vocal, a gente está ali conectada com ela emocionalmente. Eita, muito assunto, né, gente? Então é isso, gente. Um beijo.